Oi pessoal, bem-vindos ao canal da Academia Hopper. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre entrevistas e que perguntas você deve fazer para as pessoas que estão te entrevistando para você ter certeza de que essa é a empresa que você quer trabalhar. Vamos lá então. Bom, eu queria começar contando um pouquinho sobre o meu primeiro emprego como desenvolvedora, né? Foi muito ruim, era uma empresa pequena, desorganizada, e na verdade também era um pouco desonesta, tanto com os clientes quanto com os funcionários. Parecia aqueles esquemas montados para dar golpe, sabe? Que você promete uma Ferrari pro cliente, mas na verdade você só consegue entregar um Fusca. Demorou algumas semanas e algumas situações inconvenientes para eu perceber que eu estava no lugar errado. Eu fiquei acho que uns 3 ou 4 meses nessa empresa. Por ter sido meu primeiro emprego, foi marcante. Já deve ter passado uns bons 10 anos, mas eu me lembro ainda de flashes da entrevista. Me lembro que eu fui até o local e o dono da empresa que me entrevistou. Ele fez muitas perguntas, incluindo algumas perguntas técnicas, né? Mas eu não consigo lembrar de nenhuma pergunta que eu fiz para ele, né? Eu lembro que a sensação na época era, por favor, me contrata. Como se eu estivesse pedindo um favor, já que eu não tinha experiência na área. E eu imagino que essa é uma sensação comum, né, entre as pessoas que estão iniciando. E olhando assim para trás agora, eu percebo que eu estava equivocada, né? É verdade que quem está começando não tem experiência, mas também não ganha muito, né? E existem várias razões para as empresas contratarem funcionários iniciantes. Por exemplo, os estagiários e os funcionários júniores, eles ainda não estão viciados, né? Eles são mais abertos a aprender. E a empresa tem interesse em ensinar o seu jeito de trabalhar e de cultivar funcionários que aderem a essa filosofia de desenvolvimento de software, né? É uma cultura. Outra questão é que, mesmo eles não tendo muita experiência, os custos desses funcionários iniciantes é mais baixo e isso pode ajudar a balancear os custos da empresa. E, além disso, funcionários mais antigos da empresa podem estar querendo crescer e se transformarem em líderes, né? Então, quem eles vão mentorar se não tiver nenhum júnior na empresa para eles mentorarem, né? Então, de todas essas coisas que eu comentei, o mais importante é você perceber que não é só você que precisa da empresa, a empresa também precisa de você. E há lugar e espaço para pessoas que estão iniciando. A mensagem mais relevante desse vídeo é para você que está iniciando a sua carreira agora, que você consiga um emprego bom, que te faça se apaixonar por essa área, né? Por isso, a importância de você fazer algumas perguntas para as pessoas que estão te entrevistando, para você ter certeza de que essa empresa é boa para você começar a sua carreira, né? Então, é muito comum que você seja entrevistado por mais de pessoas de perfis diferentes. Então, eu escolhi algumas perguntas que a gente pode fazer para, dependendo do perfil dos entrevistadores, tá? Então, primeiramente, gostaria de falar sobre o RH. O primeiro contato de um processo seletivo normalmente acontece pela área de recursos humanos, né? E desses profissionais a gente consegue extrair informações importantes de como a empresa lida com seus funcionários, né? Os funcionários são vistos como custos ou como recursos que precisam ser cultivados. É isso que é o mais importante a gente perceber nessas entrevistas. Uma das áreas mais importantes para quem está começando é entender como que funciona a sua evolução dentro da empresa, tá? Então, quando a gente fala de plano de evolução, o que eu queria deixar bem claro é que não é a mesma coisa do que um plano de carreira, tá? Um plano de carreira é algo estático, ele tem os mesmos requisitos para todo mundo. O que a gente quer, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, é um plano personalizado, né? Que te ajuda a fortalecer seus pontos fortes, né? Então, você vai precisar de um gerente ou de um mentor que te ajude a identificar essas áreas ou essas habilidades que você precisa evoluir, né? Então, faz sentido que uma empresa que tenha um bom plano de evolução também tenha um bom mecanismo de feedback, porque com o feedback é que você vai identificar
quais são as coisas que você está acertando, quais são as coisas que você está errando, para você estar sempre evoluindo. E esse tipo de coisa sempre tem uma pessoa te acompanhando para te ajudar nessa sua evolução de carreira, tá? Então, se você quer saber como é que funciona a questão de evolução dos colaboradores dentro da empresa, você pode perguntar sobre acompanhamento de performance, né? E também sobre algum programa de aprendizagem e desenvolvimento. Tá legal? Além disso, do pessoal do RH, a gente pode perguntar sobre comemorações, eventos, atividades em grupo, né? Porque, além de festas como final de ano, tem empresas também que comemoram aniversariantes do mês, por exemplo, Dia do Profissional de TI, Halloween, festa junina, né? São eventos sociais que a empresa organiza para os funcionários, né? Também é comum comemorações de entregas importantes de projetos, né? Fazendo alguma atividade com a equipe que gerou, que conseguiu fazer aquela entrega, né? Algumas empresas também fazem alguns eventos internos para disseminar conhecimento, como workshop ou apresentações, né? E todos esses eventos, eles fortalecem o relacionamento entre os funcionários. E então as boas empresas, elas gostam de cultivar esse relacionamento, esse bom clima entre as pessoas, né? Então, perguntas que você pode fazer para entender como é que funciona essa parte da empresa é perguntar sobre eventos programados e organizados pela empresa, né? E também perguntar sobre comemorações de entregas ou atividades em grupos que as equipes fazem. Agora, fora o RH, também existem algumas empresas que fazem um processo seletivo que envolve os desenvolvedores, né? Por exemplo, uma entrevista técnica. Eu conheço algumas empresas no Brasil que fazem esse tipo de processo seletivo, mas sinceramente eu não sei se é tão comum, né? Mas se você tiver a oportunidade de conversar com um futuro colega de trabalho, é bom entender dessas pessoas os principais motivos que fazem ela gostar de trabalhar na empresa. É importante saber também quanto tempo essa pessoa está trabalhando na empresa, porque às vezes os recém-chegados têm visões diferentes das pessoas que já estão trabalhando na empresa há anos, né? Se for uma pessoa técnica, seria interessante você entender sobre a estrutura de desenvolvimento, quais são as ferramentas que são utilizadas, como é que é monitorado o ambiente de produção, como é que são feitos os testes, como são feitas as entregas, né? O importante dessas perguntas é você entender qual é o nível de organização ou desorganização do processo de desenvolvimento da empresa, né? Será que as entregas são programadas ou você fica apagando incêndio todo o tempo, né? Então, perguntas que você pode fazer são relacionadas ao motivo pelo qual a pessoa trabalha na empresa, qual é o motivo, o que motiva ela a trabalhar ali, como que é um dia a dia típico de trabalho, né? Quais são as ferramentas de apoio ao desenvolvimento que eles utilizam e qual é o processo que faz um código chegar à produção. Com essas perguntas você consegue ter essa noção do nível de organização de desenvolvimento dessa empresa. Agora, se você tiver a sorte de conversar com seu futuro líder, eu espero que você aproveite essa oportunidade, porque é a pessoa mais importante para quem está começando, tá? Um bom líder vai te auxiliar nos seus primeiros passos e te deixar confortável para enfrentar os desafios, né? Entender como o líder vê outras pessoas, especialmente seus liderados, é essencial, tá? Você precisa saber o que o líder mais valoriza nos seus liderados e quais são as características que ele preza em uma boa equipe. Outra questão também é entender um pouco sobre a equipe que você vai fazer parte e qual é o papel que você vai ter nessa equipe, tá? Então, por essas respostas, você vai ter uma indicação de quão disposto essa empresa está a ajudar os iniciantes a evoluir. A grande maioria das empresas utiliza metodologias ágeis para desenvolvimento de software, mas cada empresa tem seu jeito diferente de aplicar. Então, é também interessante perguntar para o líder como que é o processo de desenvolvimento, para você saber como você recebe suas tarefas, quem decide o que vai ser feito, quem decide o prazo da tarefa,
e esse tipo de coisa. Então, perguntas que a gente pode fazer é, para ele, o que faz uma equipe funcionar bem, né? Qual que é a estrutura da equipe onde você vai trabalhar e qual será o seu papel na equipe. Também você pode perguntar sobre a metodologia de desenvolvimento, pedir explicações de como que funciona esse processo de desenvolvimento de software na empresa. Bom, eu sei que você não vai conseguir fazer todas essas perguntas, né? Mas o que você precisa fazer é refletir quais são essas informações que são mais importantes para você e organizá-las em ordem da sua prioridade. Porque se você não tiver a chance de perguntar tudo, você pelo menos fez as perguntas mais importantes, né? Primeiro. E aí, uma dica é você prestar bastante atenção nas respostas, né? Porque você precisa perceber se as pessoas estão respondendo com orgulho, com prazer, né? Com felicidade, né? Você vai notar se a empresa é um lugar bom para trabalhar, não só pela resposta, mas também pelo entusiasmo que as pessoas te contam como a empresa funciona, tá? Durante todo o processo seletivo também, note os seus próprios sentimentos. Você se sentiu bem dentro da empresa, né? Se você foi até o local, você se sentiu bem? As pessoas com quem você conversou foram atenciosas, tranquilas, foram simpáticas? Lembra que se você aceitar uma proposta dessa empresa, você vai trabalhar com essas pessoas. Então você precisa se sentir bem, tá? Então, boa sorte na entrevista de vocês e espero que tenha ajudado para vocês conseguirem ter um pouquinho mais de insight sobre a empresa onde vocês vão trabalhar. Até a próxima!